E iniciarei trazendo dois casos que irão dar um tom em extremos completamente opostos do que pretendo aqui tratar juntamente com as senhoras e os senhores. O primeiro caso é fictício, vem do século XVI e da obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Nela, Antônio, o mercador, contrai um empréstimo de um agiota de nome Shylock. A garantia contratual do empréstimo, como era comum à época, de fato, era 1 libra, pouco mais de 400 gramas, de carne de Antônio. Caso Antônio não pagasse o empréstimo no dia e forma aprazados contratualmente. Tornando curta uma longa e interessante história, fato é que Antônio não paga, o caso vai a julgamento e o magistrado julga em favor do agiota, Shylock, aplicando o contrato, que dizia: não sendo paga a dívida, poderá Shylock extrair 1 libra de carne de Antônio, fazendo, todavia, a seguinte advertência: nada diz o contrato a respeito de sangue. O contrato fala apenas sobre carne. Portanto, se ao extrair a carne, Shylock eventualmente tirar sangue de Antônio, Shylock responderá não só com seus bens, mas também com sua vida, se algum dano for causado a Antônio. Saímos da Veneza do século XVI e vamos para o nosso amado país, aqui já no século XXI, num caso verídico. Um cidadão do estado do Rio de Janeiro, residente em um edifício, contrai uma doença que, infelizmente, o deixa acamado em definitivo, não consegue mais levantar-se da cama. Este cidadão, portanto, privado da possibilidade de se locomover, decide fazer uma obra no seu apartamento, abrindo uma varanda no edifício, sem autorização do condomínio. A convenção exigia unanimidade de votos para qualquer alteração de fachada. O caso, obviamente, vai a julgamento e, em primeira instância, invocando o metaprincípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao banho de sol, o magistrado fluminense julga em favor do acamado e contra o edifício, haja vista que não se pode privar alguém de sol, custe o que custar. Esses dois casos que nos trazem aqui extremos da interpretação jurídica, um que trata de ater-se ao sentido literal das palavras, e outro que despreza por completo o que diz a lei, em prol do particularismo do caso concreto, gera a pergunta que buscarei aqui não responder, mas tratar com vocês, que é: como o sentido da norma deve ser construído pelo intérprete? Giovanni Tarello, da Escola de Gênova, vai nos dizer que existem 3 momentos na construção do sentido da norma pelo intérprete do direito. O primeiro momento, que seria a simples descrição, nos casos mais simples, nos casos fáceis, daquilo que a norma diz. Um segundo momento, em que o intérprete não pode se limitar a descrever, porque ao descrever a norma diante do caso, mais de uma solução se apresenta como razoável. Seria
aquela moldura interpretativa propugnada por Kelsen, que apresenta 2, 3, 4, 5 alternativas possíveis, dentro das quais o intérprete deve adscrever uma, escolhendo a correta. E uma terceira e última forma de construção do sentido da norma, segundo Tarell, seria a atividade criativa do intérprete, onde na ausência de norma, na ausência de uma ou mais de uma solução passível de ser extraída do texto normativo, o intérprete, por analogia ou interpretação ao contrário, deve criar a solução para aquele caso não regulamentado. Portanto, nesse percurso interpretativo dos textos, que começa com a descrição, passa pela descrição e termina na criação, move-se também um pêndulo do poder, que vai oscilar entre o legislativo e o executivo e o judiciário. Quanto maior o poder criativo do intérprete, mais o pêndulo do poder tenderá para o lado do judiciário. Quanto menos criativo o intérprete, mais iremos nos ater aos dizeres do legislador e à sua fiel execução, como deve ser, pelos agentes do executivo. E este pêndulo oscila conforme a concepção que se tem do que é o direito. E isso nos preocupa sobremaneira, e nas palestras que me antecederam, especialmente o professor Paulo, o professor Werther, eu já observei a preocupação, que também me assola, de que hoje temos um conceito de direito aplicado na jurisprudência que se baseia numa concepção criada na década de 1970 e já ultrapassada em seu próprio país de criação. Mas antes de chegar lá, faremos aqui um brevíssimo excurso pelos conceitos de direito. Afinal, o que é direito? De onde vem o direito? A primeira e mais antiga concepção é a do direito natural. Sófocles, ao escrever a história de Antígona, filha de Édipo com Jocasta, nos traz o primeiro exemplo histórico deste conflito entre o direito positivo e o direito natural. Jocasta tinha, melhor dizendo, Antígona tinha 2 irmãos que se digladiaram pelo trono do pai e ambos morreram. Seu tio, Creonte, assume o trono e autoriza que apenas um dos 2 irmãos seja sepultado, negando o direito ao sepultamento a um outro irmão de Antígona, que, como uma irmã amorosa, desrespeita o édito real e realiza o sepultamento de seu irmão, cujo enterro fora proibido por seu tio. Ao ser flagrada descumprindo a norma real, Antígona se vale com a seguinte máxima: a regra do rei não se sobrepõe ao direito divino de uma pessoa ter um enterro digno. Esta ideia de um direito, seja fundado na divindade, seja fundado na racionalidade humana, na moral da sociedade, é o que vai pautar a ideia de um direito natural. E a ruptura com esta concepção de direito ocorre temporalmente com as revoluções burguesas, em especial com a publicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789,
pois nesta declaração, aqueles direitos considerados naturais, sejam oriundos da racionalidade humana, da moralidade ou da divindade, pouco importa, foram todos positivados e passaram a constar expressamente no ordenamento jurídico francês, guiando com isso a atividade interpretativa dos magistrados. Na sequência advém, consolidando esta nova concepção de direito, as codificações napoleônicas, que buscam regulamentar à exaustão a vida em sociedade. Tanto é que Recassencite chega a dizer que o juiz da época de Napoleão era comparável a uma máquina com 3 ranhuras e um botão. Na primeira ranhura, os fatos eram inseridos. Na segunda, as normas positivadas, apertava-se o botão e a sentença saía da terceira ranhura pelo método de subsunção dos fatos à norma. E é dessa época a doutrina jus-filosófica daquele que pode ser considerado, a despeito de Hobbes já ter antes dele proposto uma teoria contratualista para a convivência humana, o pai do positivismo, como conhecemos hoje, que é Jeremy Bentham. Bentham vai propor, na sua teoria, as 2 teses que fundamentam o positivismo jurídico como conhecemos hoje. A primeira tese da separabilidade entre o direito e a moral, que pode ser traduzida com uma frase muito singela: justiça é um problema filosófico. A validade ou invalidade de uma norma jurídica independe do fato desta norma ser ou não justa. E o que caracteriza uma norma como jurídica, segundo Bentham? É a segunda tese do positivismo, que é a tese das fontes sociais. A norma válida será aquela emanada do soberano. E quem é o soberano? Soberano, para dar um exemplo didático, que todos aqui me compreenderão, tomando-se como exemplo o professor Paulo Aires. Soberano é, tal como o professor Paulo Aires, aquele a quem todos têm o hábito de obediência e que, pela sua autoridade, não deve obediência a ninguém. Scott Shapiro, neopositivista ou positivista normativo, chame-se como quiser, vai dizer, sem nenhum tom de crítica, que este conceito de direito trazido por Bentham é um conceito que uma criança de 5 anos de idade entende, e é verdade. Basta que a norma seja posta pelo soberano para que ela seja válida, pouco importando se o seu conteúdo é injusto. Esta é a origem do positivismo jurídico, tal como conhecemos hoje. Não obstante, é fato que Bentham era utilitarista. E Bentham propugnava também que a interpretação do direito deveria seguir as máximas utilitaristas. Deve-se minimizar o sofrimento e maximizar a satisfação quando da interpretação do direito, usando-se aqui uma ideia do próprio utilitarismo. Mas os seus seguidores foram além nesta separação entre direito e moral. Deram não um, mas vários passos além daqueles inicialmente dados por Bentham. Austin, Kelsen e Hart, para ficar na sequência do primeiro discípulo de Bentham e dos demais que seguiram seus respectivos posicionamentos, são, especialmente Kelsen, completamente céticos quanto à possibilidade de se fundamentar uma norma jurídica por meio de argumentos racionais. A teoria da interpretação de Kelsen é praticamente inexistente. Kelsen vai dizer que toda norma tem uma textura aberta, o que é verdade. E toda norma permite
mais de uma interpretação. Kelsen, então, vai nos trazer a concepção já tratada da moldura interpretativa. Mas Kelsen não nos dirá como o juiz deverá agir para, dentre as opções constantes da moldura interpretativa, escolher aquela que seja correta para o caso. Neste ponto, a teoria de Kelsen se assemelha à dos realistas norte-americanos, que entregam ao juiz o direito de criar o direito. Direito é aquilo que o juiz diz que é. É a teoria do realismo jurídico norte-americano. Fazendo um corte no discurso filosófico doutrinário e lembrando um fato que é marcante para o avanço das teorias interpretativas do direito, é preciso registrar que a concepção positivista levada ao extremo foi o que fundamentou o genocídio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Todos agiram dentro da lei, a despeito da lei ser injusta. E é com a exposição das atrocidades cometidas pelos nazistas em Nuremberg, pelos nazistas no Tribunal de Nuremberg, que a doutrina passa a se posicionar contra esta ideia do positivismo, de que basta ser a norma posta pelo soberano para que ela seja válida. Busca-se, a partir dali, uma reconexão com o direito natural, ainda que sem essa nomenclatura, ainda que sem abandonar a ideia de direito positivo. E surgem, nos anos 60 e 70, teorias críticas do positivismo, dentre as quais a teoria de Ronald Dworkin, que faz, em suas próprias palavras, um ataque geral ao positivismo, mirando a teoria de Hart, que vem na sequência da evolução Bentham, Austin, Kelsen. Dworkin, então, vai propor que não existe direito sem recurso à moral. A moral e o direito estão intrinsecamente conectados e são indissociáveis. O seu conceito de direito como integridade vai sustentar que somente é possível ver o direito pelas lentes da moral. E com isso, Dworkin vai nos dizer que existe, para todo e qualquer caso, uma única resposta correta. E que cabe ao magistrado buscar essa resposta correta, que é uma só, quando do julgamento dos casos. A questão é que esta teoria acaba fazendo com que o pêndulo do poder passe, talvez em excesso, em minha opinião, para o lado do poder judiciário. Pois, se direito e moral são uma só, é a mesma coisa. Se há, para todo e qualquer caso, uma única solução correta, se os princípios são fonte para solução dos casos, para que servem então as regras? Seriam meras sugestões? Isso faz com que surjam, contrários a essa ideia de Dworkin, os neopositivistas ou positivistas normativos, dentre os quais destaco um, que é discípulo de Dworkin, que é Jeremy Waldron. Jeremy Waldron vai dizer que, em breve síntese, se a regra existe, e não o princípio, a regra, ela deve ser observada. Porque uma das funções da regra é reduzir a complexidade da vida em sociedade. Se há uma placa dizendo que a velocidade máxima permitida
na rodovia Castelo Branco, é de 120 km por hora. E o piloto Felipe Massa está dirigindo nesta rodovia, sua Ferrari 0 km, numa manhã de domingo, sem nenhum trânsito, 1º de janeiro, num dia de sol, a 130 por hora. O Felipe está infringindo a regra. Mas, ao ser parado pelo guarda, ele pode querer argumentar, dizendo, veja bem, a regra diz 120, mas qual é a finalidade da regra? Bom, a finalidade da regra é evitar acidentes automobilísticos. Pois bem, sou piloto profissional de Fórmula 1, estou dirigindo um carro de primeira linha, estava a meros 10 km acima do limite máximo, é domingo de manhã, 1º de janeiro, faz sol, não há carros na pista. Estou causando algum risco potencial de acidentes? Não. Então a grande questão que se coloca é: até que ponto vale a regra? E a partir de qual ponto deve-se olhar para além da regra, para a sua finalidade, para aquilo que a fundamenta, recorrendo a princípios do ordenamento jurídico, para se solucionar o caso? É esse o papel que tanto nos aflige hoje como intérpretes do direito, como aqueles que se propõem a estudar como o direito deve ser interpretado. A ideia do positivismo normativo vai propugnar, em síntese, que a regra é o que vale. Mas, em atenção ao que o positivismo levado à máxima potência já causou num passado não tão distante, naquelas situações onde a aplicação da regra gera iniquidade, gera algo que é absolutamente incompatível com os princípios jurídicos, mas somente nestes casos pontuais, que serão a exceção e não a regra pode sim ser afastada pelo magistrado em prol da aplicação de um princípio, em prol de uma olhada para a sua finalidade. Mas não se admite, e este é o ponto, não se admite, dentro da ideia do positivismo normativo, que é um passo adiante na teoria dworkiniana, que primeiro se olhe para o princípio e depois para a regra. Pois ao se fazer isso, o pêndulo vai ser levado excessivamente para o lado de um poder, ferindo o equilíbrio entre os poderes institucionais que devem pautar a vida em sociedade democrática. Dentro dessas ideias é que eu me permito trazer um dispositivo do Código Tributário Nacional, para não exceder o tempo que me foi imposto, e propor uma leitura à luz do positivismo normativo desse dispositivo, o que, creio eu, demonstrará, senhoras e senhores, que ser positivista, ao menos normativo, está muito longe de ser aquele que propõe uma interpretação tacanha ou restrita do texto legal. Diz o artigo 111 do Código Tributário Nacional: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Trata-se aqui de uma regra posta pelo legislador, visando a orientar a atividade interpretativa, que nos leva ao primeiro questionamento. Pode o legislador orientar a atividade interpretativa? Por que não? Uma das funções do legislador pode sim ser
orientar a atividade do intérprete. Normas interpretativas há em diversas searas do direito, inclusive no direito privado, como o princípio da boa-fé, positivado no Código Civil, que orienta expressamente a interpretação dos contratos. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que, na ausência de regra expressa, o juiz decidirá conforme os usos, costumes e princípios gerais do direito, dentre outras normas que existem e são diuturnamente aplicadas em nosso ordenamento jurídico. O primeiro ponto é, portanto, não há problema algum na existência de normas interpretativas, desde que estas normas interpretativas não firam a separação entre os poderes. Quando o artigo 111 diz que a interpretação sobre isenções deve ser literal, existem dois sentidos possíveis desse vocábulo literal. O primeiro deles, que era de fato o sentido pretendido por Rubens Gomes de Souza, autor do Código Tributário Nacional, é o sentido de restritivo. Se há a obrigatoriedade de interpretação literal da outorga de isenção, qualquer isenção deve ser interpretada de forma restritiva, aquém do que poderia ser interpretado. Isso pode ser classificado, de acordo com a linguística, como literalismo radical. O segundo sentido de literal seria um outro sentido de vedação à analogia ou ao uso da equidade. Veja, é bem diferente dizer que uma norma deve ser interpretada restritivamente e que uma norma não pode ser interpretada por analogia ou com base na equidade. À luz do positivismo normativo, é possível sustentar que esta norma traz uma vedação ao uso da analogia e da equidade, mas não traz uma exigência de interpretação acanhada, de interpretação diminuída, restritiva daquele texto. Toda palavra tem uma zona de certeza e uma zona de incerteza na sua interpretação. Ao tomarmos como premissa, primeiro, a validade da regra interpretativa, e segundo, o fato de que esta regra não propugna uma interpretação acanhada, mas apenas uma interpretação não ampliativa, podemos afirmar que esta regra vai nos dizer que desde que o intérprete fique dentro da zona de certeza, ele não irá errar. Mas se ele desejar ir para a zona de incerteza, zona cinzenta, chame-se como quiser, baseando-se em analogia ou em equidade, para estender a isenção onde ela não deve existir, o intérprete estará ferindo o Código Tributário Nacional, válido nessa parte. Houve um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em que um cidadão cego de um olho, cegueira monocular, aposentado, pleiteava isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, com base na norma que prescreve a isenção para aqueles que são portadores de cegueira. Não fala a norma em cegueira monocular, nem cegueira total. Fala apenas em cegueira. Este cidadão demonstra, por intermédio de seu advogado, que no vocabulário médico, cegueira é tanto a monocular como a total. Se assim é, e se, portanto, dentro desta zona de certeza, o sentido de cegueira pode ser compreendido como de cegueira de um olho só, o STJ julgou em favor da extensão da isenção a este cidadão, a despeito da resistência da autoridade administrativa. Muito diferente seria a extensão desta mesma isenção para um cego de um olho que não fosse aposentado, pois a norma é expressa ao dizer:
a isenção é apenas para os aposentados portadores de segredo. Há teses jurídicas em curso que vão dizer: aqueles que trabalham devem ter também a isenção por razões de isonomia. Talvez esta tese pudesse ser fundamentada na teoria do Orquiniano, da única solução correta. Afinal, por que beneficiar só o aposentado e não o que trabalha? Mas fato é que se a norma diz que uma das exigências é estar aposentado, existem razões, e aqui não há tempo para discorrermos mais sobre elas, que justificam a existência dessa norma. E descolar-se a interpretação do texto normativo em busca de uma resposta correta, cuja variância de um magistrado para outro, eu diria que é total, parece-me um tanto perigoso, especialmente em uma sociedade onde a busca pela segurança ainda é um ideal e não uma realidade concretizada. E dito isso, eu espero profundamente que os senhores não se sintam como o italiano Enrico Fermi ao assistir uma palestra de um amigo seu. Indagado sobre o que achou da exposição, ele saiu-se com a seguinte frase: bom, antes de entrar aqui, eu estava confuso sobre este tema. Após a sua palestra, eu continuo confuso, mas em um nível superior. Fazendo votos de que assim não seja, agradeço espenhoradamente pela paciência. Muito obrigado.